Pessoal, então vamos dar prosseguimento às nossas resoluções de questões de concursos? Mais uma vez para a Universidade Federal de Santa Maria, para Engenharia Mecânica, prova que foi realizada em 2013, questão aí onde abordaremos termodinâmica, falando especificamente ali sobre ciclos termodinâmicos, tá? Então, sem mais delongas, de maneira objetiva, vamos lá para a questão. Questão de número 7, tá? Ele fala o seguinte: na figura 3, que está representando aí o diagrama temperatura, entropia, está representado o ciclo de máxima eficiência, tá? Que é o ciclo de Carnot. Para máquinas térmicas, considere-se uma máquina ideal operando entre duas fontes reservatórios térmicos, recebendo calor da fonte quente a 315 graus Celsius e rejeitando calor para uma fonte fria a 25 graus Celsius. O máximo rendimento térmico que pode ser apresentado pela máquina térmica em tal condição é de aproximadamente A. 7,9%, B. 56,8%, C. 92,1%, D. 61,5% e E. 49,3%. Então, vamos falar um pouquinho, obviamente, sobre a máquina térmica, a máquina de Carnot, tá? Justamente para que você consiga acompanhar a nossa linha de raciocínio, tá? E lembrando também, se você tem dificuldades ali na matéria de termodinâmica, tá? O link está aqui embaixo na descrição para que você possa baixar a sua apostila de termodinâmica e também máquinas térmicas volume 1, tá? Essa apostila contém 80 questões resolvidas detalhadamente. Então, caso você queira, primeiro link aqui na descrição para que você possa baixar. Então, falando um pouquinho aí sobre o ciclo de Carnot, ele é um ciclo, tá, particular que transforma termodinamicamente um gás ideal, tá? Esse ciclo é executado pelas máquinas hipotética, tá? Que foi criada pelo engenheiro Carnot. Ela funciona entre duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas, tá? Lembrando que isotérmica ali, nós estamos falando ali de temperaturas sem alternância, tá? A uma mesma temperatura. E a diabática é quando não há troca de calor com o ambiente, tá? Isso proporciona que se perca menos calor para o meio externo, tá? A máquina de Carnot produz a quantia máxima que uma máquina térmica rende se trabalhar entre temperaturas da fonte quente e fria. Isso serve para orientar, por exemplo, a indústria sobre a viabilidade de se adquirir certo equipamento, tá? O ciclo de Carnot é uma situação ideal, tá? Então ele é algo que você, inicialmente, antes de fazer um projeto, né, termodinâmico, você utiliza esse parâmetro, né, do ciclo de Carnot justamente para ser um valor a ser alcançado. Então os seus projetos sempre vão visar alcançar o valor mais próximo ali do rendimento de um ciclo de Carnot. Então ele é um parâmetro para que você possa saber aonde deve chegar, tá? Processos reais não são isotérmicos ou adiabáticos perfeitos. O trecho da turbina, né, 3, 4, teria água e vapor, o que reduziria sua vida útil e eficiência mecânica. Seria também difícil uma bomba, que é no trecho 1, 2, para operar com água e vapor ao mesmo tempo, devido às diferenças relativamente pequenas de temperatura na região de vapor saturado. A eficiência não seria das melhores. A máquina de Carnot é uma idealização, embora ela não renda 100%, tá? Nós não temos um alcance, né, de um rendimento de 100%. Isso nunca acontece. Obviamente, a gente vai trabalhar para que se chegar mais próximo desse valor, mas nem na máquina de Carnot, que é uma máquina ideal, a gente consegue um rendimento de 100%, porque boa parte da energia você vai perder, obviamente, ao longo do processo. Só que representa a quantia máxima que uma máquina térmica pode render trabalhando entre temperaturas da fonte quente e fria. Ela serve para se descobrir se uma máquina térmica rende bem, compensando o custo para um empreendimento. Não é possível qualquer máquina térmica render mais
ou igual que a máquina de Carnot, tá? Desde que opere entre duas fontes as temperaturas T1 e T2, tá? O que usualmente se faz para aumentar o rendimento de máquinas térmicas é justamente você fazer ali o sistema de cogeração, de reaproveitamento, né? A combinação de ciclos, né? Justamente para que você possa aumentar o rendimento da sua máquina, mas isso é um assunto para os próximos vídeos, tá bom? Então, separando as informações que nos foram dadas, justamente para que a gente consiga resolver a questão, foi nos fornecido o seguinte: a fonte quente, tá? Que a gente vai chamar de TQ, ou a temperatura quente, que é igual a 315 graus Celsius. A temperatura da fonte fria, que a gente vai chamar de TF, que é igual a 25 graus Celsius, e ele quer saber o rendimento do ciclo de Carnot, tá? Então temos aí o rendimento do ciclo de Carnot, que é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria, dada em Kelvin, e a temperatura da fonte quente dada também em Kelvin. Mas o que acontece? Eu preciso converter, né? Porque as temperaturas que nos foram fornecidas foi em Celsius, tá? Então, arredondando aí, temos que lembrar que Kelvin, que é a unidade de temperatura termodinâmica no sistema internacional, é igual a graus Celsius mais 273, tá? Lembrando que na prática é 273,15, mas aqui vamos arredondar para 273, tá? Então, substituindo aí, iremos encontrar que a fonte fria possui ali 25 mais 273, que é igual a 298 kelvins, e a fonte quente 315 mais 273, que é igual a 588 kelvins. Substituindo na fórmula, iremos encontrar que o rendimento do ciclo de Carnot é igual a 1 menos 298 sobre 588, ou seja, 1 menos 0,5068. Teremos então um rendimento de 0,493, que é igual a 49,3%, o que vai nos levar à alternativa E como alternativa correta, tá bom, pessoal? Não se esqueça também de deixar o seu like, de deixar sua curtida, fazer os seus comentários, compartilhar com seus amigos, justamente para que o YouTube compreenda que você gosta desse tipo de assunto, tá? Caso você queira aprender mais sobre essa parte de termodinâmica, você pode assistir esses vídeos que eu vou deixar aqui no final para você. Tá bom, pessoal? Então, um forte abraço e até a próxima!